Você já imaginou como seria um animal que combina a força de um leão com o tamanho impressionante de um tigre? Ou um incrível híbrido entre um golfinho e uma falsa orca? Pois é, eles existem. Conheça o ligre, o maior felino do mundo, e o fascinante wolfing, uma criatura rara que mistura duas espécies do oceano. Mas esses são só o começo. Existe um mundo secreto de animais híbridos que provavelmente você nunca ouviu falar. Quer saber como eles surgem? De onde vivem e por que são tão incríveis? Então prepare-se, porque esse vídeo vai te surpreender. Número 10, gato savana. Você já ouviu falar do savana? Essa é uma das raças híbridas mais incríveis do mundo. Criada nos Estados Unidos em 1986, tudo começou meio por acaso. Um serval, um felino selvagem africano famoso por suas pernas longas e sua elegância, cruzou com a gata siamesa. O resultado? Uma fêmea chamada Savana, que deu origem a uma nova e fascinante linhagem. Esses gatos são tão parecidos com seus ancestrais selvagens que é impossível não se impressionar. Um savana de primeira geração pode alcançar até 70 centímetros de altura, com pernas longas que lembram o felino da savana. Já as gerações seguintes são um pouco menores, mas ainda maiores do que um gato doméstico comum. A raça começou a ganhar destaque nos Estados Unidos, lá pelos anos de 1990 e 2000, e recentemente chegou com tudo ao Brasil. Mas atenção, ter um gato savana é um investimento para quem busca algo realmente único. Um gatil exclusivo em Valinhos, no interior de São Paulo, comercializava filhotes por até 120 mil. E aí, você tem um pet exótico como savana? Ele combina a beleza selvagem com a lealdade de um gato doméstico. Conta pra gente, o que você achou dessa raça incrível? Número 9, urso grolar. Vem cá, meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que os ursos pardos estão invadindo o território dos ursos polares no Ártico? Isso mesmo. À medida que o planeta aquece, esses ursos que normalmente vivem mais ao sul, começam a explorar áreas mais geladas. E com essa invasão, algo incrível e um pouco preocupante, é claro, está acontecendo. O surgimento dos ursos grolares. Agora, provavelmente você estaria se perguntando, o que é um urso grolar? Calma, eu vou responder agora para você. O urso grolar é um híbrido raríssimo, resultado de um cruzamento entre um urso pardo e um urso polar. Imagine só, a força e resistência do urso pardo combinadas com as habilidades árticas do urso polar, obviamente. Esses animais são a prova viva de como as mudanças no ambiente podem gerar combinações inesperadas. Mas calma, apesar da expectativa de que esses híbridos poderiam se tornar mais comuns, estudos recentes mostraram que eles ainda são extremamente raros na natureza. Até agora, os casos registrados envolvem apenas machos pardos cruzando com fêmeas polares. Então você deve estar se questionando, o que isso significaria? Então, embora o urso grolar seja fascinante, ele também levanta preocupações. Essas interações entre espécies podem ameaçar a sobrevivência dos próprios ursos polares, que já enfrentam dificuldades por causa do derretimento do gelo. E aí, o que você acha dessa história? Será que esses híbridos podem ser uma adaptação ao aquecimento global ou é mais um sinal de alerta sobre os impactos no nosso planeta? Comenta aqui embaixo, eu quero saber sua opinião. Número 8, zebralo. O zebralo é um híbrido exótico, resultado de um cruzamento entre uma égua e um macho de zebra. O resultado? Um animal com clássicas listras da zebra, combinadas com o porte robusto de um cavalo. Não se deixe enganar pela aparência. Ele tem um temperamento forte e é até agressivo, o que o torna ainda mais intrigante. Apesar de ser incrível, o zebralo é estéril, como acontece com muitos híbridos. Encontrá-lo na natureza é praticamente impossível, já que eles geralmente surgem em experimentos científicos ou em condições controladas. Aí você deve estar se perguntando, mas por que cruzar uma zebra com um cavalo? O objetivo era investigar a teoria da telegonia, que sugere que traços genéticos podem ser transmitidos de geração em geração, mesmo entre espécies diferentes. E segundo os cientistas, cerca de 10% das espécies animais podem cruzar entre si, seja naturalmente ou com a ajuda da ciência. E aí, o que você acha dessa mistura incrível? O zebralo é mais um exemplo de como a ciência e a natureza podem criar algo único e ao mesmo tempo desafiador. Número 7, bífalos. Você já ouviu falar dos bífalos?
Esses animais são uma mistura impressionante de bisão americano com vacas domésticas. E tem uma história tão fascinante quanto a sua aparência única. Tudo começou em 1906, quando um homem chamado Charles Jones, mais conhecido como Buffalo, teve a ideia de criar um híbrido que se unisse à força e à resistência do bisão com as características produtivas das vacas. O objetivo? Salvar os bisões que estavam quase extintos, e criar um animal robusto para o mercado. Mas nem tudo saiu como planejado. Quando Jones desistiu do projeto, os bífalos ficaram sob os cuidados de fazendeiros locais. Até aí, tudo parecia tranquilo. O crescimento da população era controlado com licenças limitadas de caça. Então é aí que vem o plot twist. Alguns bífalos escaparam para o Parque Nacional, onde a caça é proibida e não há predadores naturais. Resultado? Uma explosão populacional com um aumento de 50% ao ano. E aqui vai uma curiosidade incrível sobre os bífalos. Os bífalos são espertos. Fora da temporada de caça, eles até se aventuraram fora do parque. Mas assim que o período de caça começa, eles voltam correndo para a área protegida. Parece que aprenderam a fugir do perigo, entendeu? Mas e aí, o que você achou dessa história? Isso é um exemplo incrível de como a intervenção humana pode gerar resultados inesperados. Comenta aqui embaixo se você já conhecia um bífalo e o que achou dessa estratégia natural de sobrevivência deles. Número 6. Mula. Você sabia que a mula é um dos híbridos mais úteis criados pelo ser humano? Essa combinação única surge do cruzamento entre um cavalo e uma jumenta, ou entre uma égua e um jumento. O resultado? Um animal resistente, inteligente com características que o tornam perfeito para o trabalho no campo. Por que a mula é híbrida? Você deve estar se perguntando. Por serem de espécies diferentes, mas do mesmo gênero, cavalos e jumentos podem gerar filhotes. Mas com a condição, as mulas são estéreis. Isso significa que elas não conseguem ter filhotes, mas sua força e versatilidade compensam essa característica. Elas pesam entre 120 e 80 quilos, depende do cruzamento. Podem viver mais de 35 anos, o que os torna companheiras de longa data. Apesar de parecerem calmas, podem atingir velocidade de marcha de 4 a 6 km por hora. Seu comprimento chega a ser 2,7 metros, garantindo força e porte robusto para trabalhos pesados. Você deve estar se perguntando por que elas são tão valorizadas. As mulas são conhecidas por sua resistência física e capacidade de trabalhar em terrenos difíceis, além de serem mais robustas que cavalos e mais ágeis que jumentos. Não é à toa que elas são usadas há séculos no transporte de cargas e pessoas, especialmente em áreas montanhosas ou rurais. E aí, você já conhecia essa característica incrível? Número 5. Java-porco. Você já ouviu falar do java-porco? Esse híbrido poderoso que está dando o que falar no Brasil? O java-porco é uma mistura entre o javali selvagem e o porco doméstico. E o resultado é um animal impressionante, grande, forte e adaptável. Ele pode chegar facilmente aos 200 quilos e tem uma capacidade incrível de se adaptar a praticamente qualquer ambiente. Por que eles se multiplicam tanto? Esses híbridos têm uma reprodução rápida e eficiente, até 10 filhotes por gestação, 3 vezes por ano. Por causa disso, eles estão se tornando um verdadeiro problema para os produtores rurais, já que invadem plantações e deixam um rastro de destruição por onde passam. Mas talvez tenha um lado positivo nisso tudo. Alguns produtores viram o java-porco uma oportunidade para a produção de carne, já que o animal cresce rápido e tem um porte robusto. Mas, atenção, a carne de java-porco pode ser perigosa. Pesquisas mostram que ela pode transmitir diversas doenças causadas por protozoários, bactérias e vírus, colocando em risco tanto consumidores quanto criadores. Aí você deve estar perguntando, e agora, o que fazer? O java-porco é um exemplo de como a natureza, quando misturada com a intervenção humana, pode trazer consequências inesperadas. É necessário equilíbrio entre controle populacional e aproveitamento sustentável para evitar impactos maiores ao meio ambiente e à saúde pública. E aí, conta aqui pra mim, você encararia um churrasco de java-porco? Número 4. Ligre. Você já ouviu falar do ligre? O maior felino do mundo é real e simplesmente impressionante. O ligre é um híbrido único, resultado do cruzamento entre um leão macho e um tigre fêmea. Com genes de 2 dos predadores mais poderosos da natureza, esse gigante tem características bem peculiares. E é tão raro que parece ter saído de um conto de fantasia. E você deve estar se perguntando, o que torna o ligre tão especial? Diferente de outros felinos, o ligre não tem um código genético que limita o crescimento. Sabe o que isso significa? Ele continua crescendo praticamente por toda a vida. Por isso,
O ligre é o maior felino do mundo, superando até os maiores tigres e leões. E aqui vai uma curiosidade incrível. O ligre mais famoso do mundo é o Hércules, que vive em uma reserva da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ele foi registrado no Guinness Books como o maior felino já documentado. Hércules pesa 418 quilos, mede 3 metros de comprimento e com as 4 patas do chão tem 1,24 metros de altura. É um verdadeiro gigante. Ah, e não para por aí. O Hércules é tão famoso que já participou de vários programas de TV e até fez uma turnê por Londres recentemente. Imagine só encontrar esse gigante pessoalmente. Mas atenção, apesar de ser fascinante, o ligre tem algumas fragilidades. Por ser um híbrido, ele é mais propenso a ter condições genéticas como nanismo, síndrome de Down e outras doenças congenitivas. Além disso, os machos são estéreis, enquanto algumas fêmeas podem acabar engravidando. E aí, o que você achou? Ficou surpreso com o tamanho do ligre? Número 3, cama. O cama é o resultado de uma combinação inusitada. Um dromedário, famoso por cruzar desertos escaldantes, e uma lhama, a rainha das montanhas andinas. Mas aqui vai a curiosidade. Esse híbrido só pode nascer por meio de inseminação artificial, já que o dromedário é muito maior e mais pesado. Não consegue cruzar naturalmente com a lhama. Por que o nome é cama? É simples, é a junção dos nomes de seus pais, camelos e lhamas. E o resultado é tão único quanto o nome. Mas por que criar um cama? O objetivo é unir o melhor dos dois mundos. A força e resistência do dromedário com a docilidade e adaptabilidade da lhama. O cama é menor e mais manejável do que um dromedário, mas ainda carrega boas cargas e a adapta a diferentes climas. Número 2. O Wolfing. Você já ouviu falar do incrível Wolfing? Esse híbrido raro e fascinante é uma mistura entre uma orca falsa e um golfinho nariz de garrafa, criando uma criatura única que une o melhor dos dois mundos. Por que o Wolfing é tão raro? O cruzamento entre essas duas espécies é extremamente difícil, principalmente por causa da grande diferença de tamanho entre elas. Mas, ocasionalmente, a natureza ou a ciência nos surpreende com esses encontros inusitados. O primeiro Wolfing registrado nasceu no SeaWorld de Tóquio, mas, infelizmente, viveu apenas 200 dias. Já em 1985, a surpresa aconteceu no Sea Life Park, no Havaí. Uma união não planejada entre uma falsa orca, a Nui, e a golfinho, Punahele, resultou no nascimento de Kekaimalu, uma filhote híbrida que encantou o mundo com a sua existência. Aí você deve estar se perguntando, mas fertilidade em híbridos é possível? Eu te respondo, sim, é possível. Normalmente, híbridos são inférteis, mas quando duas espécies são geneticamente próximas e compartilham o mesmo número de cromossomos, podem acontecer de seus descendentes gerarem filhotes. E adivinha? Kekaimalu é uma dessas raras ocasiões. Ela conseguiu ter seus próprios filhotes, desafiando as regras da biologia. Número 1. Abelha africanizada. Essa espécie híbrida é o resultado do cruzamento entre as abelhas africanas e as abelhas ocidentais, como as italianas e as ibéricas. Inicialmente, a ideia era simples, trazer abelhas mais resistentes ao Brasil para aumentar a produção de mel. Mas algo deu errado, e muito errado. Em 1950, um incidente liberou 26 enxames no ambiente, e foi aí que tudo começou. Essas abelhas se espalharam pelo Brasil, como um raio, atravessaram fronteiras. Hoje, podem ser encontradas desde a América do Sul até a América do Norte. Elas conquistaram um território imenso, com uma capacidade de adaptação incrível. Aí você deve estar me perguntando, por que elas têm um segundo apelido, que seria abelha assassina? Não se deixe enganar pelo tamanho. Quando essas abelhas se sentem ameaçadas, elas atacam em grupos. E podem ser extremamente agressivas. Já vitimizaram cerca de 1.000 pessoas e muitos outros animais ao longo dos anos. Apesar disso, os ataques são raros, se os enxames forem deixados em paz. Temos um lado positivo sobre tudo isso? Sim, nós temos. Elas produzem muito mel. Apesar da fama, as abelhas africanizadas são altamente produtivas e deram um grande impulso à apicultura. Mas é importante lidar com elas com muita responsabilidade e segurança. E assim encerramos mais um vídeo incrível, cheio de curiosidades que deixam a gente de boca aberta, não é mesmo? Espero que você tenha curtido tanto quanto eu adorei trazer essas informações para você.
Se você chegou até aqui, é porque gostou, certo? Então não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas como você, que amam aprender e se divertir. E claro, queremos saber sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou, qual curiosidade te surpreendeu mais ou qual assunto você gostaria de ver nos próximos vídeos. Quem sabe sua sugestão não aparece aqui no canal. Até a próxima, pessoal. Se cuidem e a gente se vê no próximo vídeo.